Muito bom dia, gente. Feliz da gente estar aqui reunido nessa reunião entre espíritos muito mais que pessoas, em um campo tão bonito que tem mexido, vibrado tanto, feito tanto por aqui, que eu sempre penso e rezo para que vocês também possam receber de tudo que vocês têm dado, que é muito maior do que muitas vezes a gente consegue perceber. O impacto, outra vez, desses encontros no campo aqui tem sido algo tão misterioso, tão místico, tão esotérico, que eu não consigo verbalizar. Inclusive, hoje, sendo o penúltimo encontro, e amanhã pensando que, de uma certa forma, para mim, hoje é um último encontro, porque amanhã o Lama vai estar presente fazendo esse encerramento. E quando eu ia abrir o Zoom, uma vela do altar, justamente do altar da Jetsuma, se jogou no chão. Então eu fico sempre pensando, eu falo, quantas manifestações existem? Um outro dia, a Juliana estava aqui com o Danilo, a Lu também, aqui do Grupo Aninha, que assiste, escuta gravado cada tanto. Enfim, e a gente falava, estava aqui para ajudar na fazenda, e eu comentei com eles que quando, foi justamente o dia que a gente falou um pouco sobre raiva, e eu tenho um altar de proteção, que fica atrás da porta. E um altar de proteção, nesse sentido que por vezes a gente não enxerga ataques, enfim. É bom a gente também fazer as pazes com isso, com rezar para guardiões. Na Umbanda, esses guardiões, por exemplo, podem ser os Exus, as pombagiras. E dentro da nossa ignorância da espiritualidade, a gente teme os guardiões. Então, quando a gente vê Kali naquela força dela, a gente fala, ah, não, essa daqui eu não quero ser devota, eu quero ser devota da Mãe Maria, por exemplo. E tem funções diferentes para cada um deles, assim como a gente tem aspectos de personalidade para cada situação que a gente vive. Bom, voltando ao assunto, quando eu desliguei o Zoom e eu fui, enfim, agradeço e olho para os altares, a chama do altar de Kali, que justamente é essa falando da raiva e tudo isso, a chama dela, mas estava numa altura, é impressionante. Então eu sempre vejo que existem manifestações que vão acontecendo e como a gente fala nas meditações, algumas vezes são perfumes, outras vezes a gente sente como que realmente estivesse acontecendo alguma coisa física justamente no ponto do chakra. É comum que as pessoas relatem isso, é comum sentir uma dormência, é comum que quando a gente está em certo momento da trajetória, a gente não sinta nada e por fé a gente permaneça. Tem todas as histórias da gente a cada momento, mas o fato é que a espiritualidade está atuando num campo que a gente nem sempre consegue ver, nem sempre consegue falar a respeito, mas que certamente vai impactando, vai de alguma forma reverberando. Os castiçais que quebram também. Eu ontem estava tendo uma partilha rápida com a Juliana também falando a respeito disso. Tem tantas coisas que vêm, sabe, e que vão falando para nós como se a espiritualidade sussurrasse. A gente está aqui, a gente está aqui. Qualquer coisa chama, sabe? A gente está aqui. Então é importante também a gente sentir isso como um carinho no nosso coração e não ter medo, né? É óbvio que a gente não quer andar assustado dentro da nossa própria casa com essas manifestações, mas o fato é que isso tudo existe, está convidando a gente em sonhos, em reflexões, em sussurros de fato, e eu vejo isso muito bonito. Então, enfim, justificando aqui o atraso por causa da manifestação da vela voadora dessa manhã. Hoje, então, para mim tem esse lugar de finalização, é uma pré-finalização, mas outra vez amanhã o Lama vai falar um pouco. O Lama traz uma força tibetana e da meditação e dessa sabedoria que a gente tem aqui falado, que é essa sabedoria tibetana. Lembrando que a Helena Blavatsky ela dizia que 3 escolas são predominantes no auxílio para a humanidade, para a evolução da humanidade.
Uma delas é indiana, outra é egípcia e outra é tibetana. E quando a gente fala da egípcia, a gente junta também todo esse misticismo que existe ali dentro da África como um todo. Então, tem muitos ensinamentos que vêm revestidos por outras formas, formas na manifestação, mas que ainda assim traduzem essa mesma escola. Então, enfim, falando a respeito desse término, eu gostaria de colocar aqui hoje para nós um término que a gente sempre vai ter que olhar, um término que sempre vai acontecer com a gente, um término. Tô vendo uma criança linda aqui também, um espírito numa criança, né? Na verdade, eu seja uma criança por aqui assistindo, também fico muito feliz de tê-los por aqui. O espírito, isso me remete a uma lembrança muito emocionada. Quando eu estive no convento com a Jetsuma, eu me choquei de que ela dava a mesma aula para as monjas de 2 anos e para as monjas que estavam saindo do retiro na caverna de 9 anos em silêncio. E eu olhava e falava, como é isso? E ela justificava, ela falava, eu converso com espíritos, espíritos encarnados, ou seja, e a gente geralmente conversa com pessoas e se ilude, né? É óbvio que para cada idade, cada fase, a gente vai ter uma linguagem, mas a gente nunca se esquecer que quem está ouvindo ali é um espírito. E um espírito que, assim como nós, sofre de amnésia. Porque da última vez que a gente dormiu, o sono da morte, quando a gente acordou, a gente não lembrou mais de nada. Então, quando a gente conversar entre nós, a gente sempre lembrar. A gente está falando com espíritos que, como nós, sofrem de amnésia. Na última vez que dormiram, ao acordarem, falaram: quem sou eu? Onde eu estou? Quem são essas pessoas? O que eu estou fazendo aqui? E aí, aos poucos, a gente vai lembrando, com o auxílio de quem está perto, fala: não, tá aqui, é isso, e vem isso. Mas demora uns anos para a gente voltar na consciência da onde a gente foi dormir no anterior. E aí, por fim, a gente continua, porque nada se perde. O Lama Michel, ele fala a respeito da gente acordar, o exemplo que ele dá. Quando a gente acorda, a gente olha para trás e pode não lembrar de nada, acorda desse sono da morte, dentro dessa metáfora criada, pode não lembrar de nada, mas a gente ainda tem a responsabilidade sobre o que a gente fez, concordam? Independente da gente lembrar ou não. Não precisa nem ir para o sono da morte, a gente pode pensar uma pessoa que alterou a consciência por alguma substância química. O fato dela não lembrar tira a responsabilidade dela do que ela fez? Não. A gente pode ter uma conotação diferente dentro do contexto, mas ainda assim a responsabilidade existe. Essa responsabilidade é karma, entende? Você pode não lembrar de nada, mas alguém viu. Tanto que tem um meme divertido na internet que diz: eu vi, assinado karma. É isso, a gente pode esquecer de tudo, mas ele viu. E em tempo, o gostoso e o que não é tão gostoso vai bater na nossa porta. Então, enfim, dentro dessas reflexões todas, a morte precisa ser naturalizada na nossa vida. A morte como alguém que está ao nosso lado, lembrando a gente que tudo isso daqui é muito breve e que a gente facilmente pode ter algum tipo de arrependimento porque se esqueceu que ia morrer. A gente se esquece, então fica meio que para amanhã, depois a gente vê isso, não, caminho espiritual, amanhã, uma hora eu firmo nesse caminho, uma hora eu paro com isso, outra hora. E existem mortes que a gente precisa realizar. Primeiro conceito, que aqui no Ocidente é muito comum a gente ter essa final, como algo que termina de fato, ou seja, um ponto final. No Oriente, a gente tem a ideia da morte de uma outra forma, como algo cíclico. Cíclico. E o que isso significa? Que basicamente eu termino algo para começar outra coisa. Quando a gente pensa nessas partes simbólicas, por exemplo, eu não sei o nome desse rapaz tão bonito, tá com a Ilana aqui, desse menino tão bonito que está aqui ouvindo. Depois você me fala, por favor. Mas pode ser que ele já tenha terminado algum processo, por exemplo, na escolinha dele, ou se ele não vai na escola, em algum tipo de atividade que ele faz. E ali significa que algo chegou ao fim. E esse chegou ao fim
No Oriente, eles diriam que ali aconteceu algum tipo de morte. Depois, quando a gente continua esse renascimento, é uma vida. Então, a gente lembrar o tempo todo que as finalizações vão acontecer. E isso é muito importante para que a gente possa deixar aí absolutamente o que não serve mais, deixar aí esses aspectos da nossa existência que precisam chegar ao fim. Mas qual é o problema que existe nesse conceito? Porque quando a gente se despede, a gente não se despede só do que a gente quer que termine, visando o que a gente quer que comece. A gente se despede também do que a gente gosta. E o que a gente gosta, geralmente a gente criou apego. E aí a gente sofre. Agora, se a gente consegue entender essa finalização que colocaram para nós no Ocidente, como na verdade uma porta de entrada num outro lugar, aonde esse término não é um fim, e sim um ciclo, ou seja, eu começo a ver isso que me falaram que era o fim como algo cíclico, algo que eu preciso encarar para voltar com mais força, para voltar com mais sabedoria, para me renovar de alguma maneira, porque algumas vezes a gente percebe quando a gente vai avançando na consciência, nem sempre o corpo avança na saúde, porque a gente está naturalmente envelhecendo. Então, ter um espaço saudável para isso é bom não só para nós, mas porque nós temos pessoas perto de nós que vão precisar do nosso apoio no momento da finalização. Então, eu quero abordar aqui dois assuntos. Uma que, de fato, essa passagem física, é esse espaço onde a alma desgruda do corpo. E existe essa morte que é cíclica, que é a gente olhar e falar o que, que não serve mais. Por que, que essa segunda reflexão é importante? Porque no transcurso de todos esses dias que nós estamos aqui, é muito comum, sim, que a gente tenha invocado diferentes tipos de graça na nossa vida, em função do que a gente está oferecendo para essa nova terra que precisa chegar beneficiando todos os seres. E nessas reflexões, a gente tenha descoberto lugares incríveis de elevação e mestres e mentores perto de nós e sensações boas. E pode ser também que a gente tenha se deparado com aspectos nossos interiores que são absolutamente sombrios. Aspectos sombrios que previnem esse renascimento ou o surgimento dessa nova terra. E que se a gente não absolutamente olhar para eles e falar, isso aqui precisa ser transcendido, e essa transcendência é um ponto final que causa alguma coisa nova, e enquanto eu não enfrento isso, esse novo não surge, essas amarras não se desfazem, esses nós não se desatam, então, basicamente, eu continuo, só que eu continuo não numa espiritualidade, mas numa terapeutização do ego que a gente falou também. A espiritualidade sempre vai empurrar para frente, e aí vem uma outra reflexão de por que, que o ego teme tanto o caminho espiritual. Porque, embora a gente sobreviva à dita morte, então não precisa ter medo. Você vai sobreviver, eu vou sobreviver, todo mundo vai sobreviver à morte. Só que olha só que curioso, o ego não vai sobreviver ao caminho espiritual. Compreendem isso? E não é de uma beleza tremenda, ou seja, você, eu, teu mestre animal, quem quer, a gente vai sobreviver à morte. Ponto. Não precisa ter medo. É uma transição. E quanto mais naturalizado isso acontecer agora na consciência, para nós, mais natural a gente vai poder agir quando essa porta, esse grande portal se abrir na nossa vida e quando ele se abrir na vida dos que estão perto de nós. Porque, pelo amor da Deus, a gente precisa parar de falar da gente quando o outro está morrendo perto da gente. Você vai fazer tanta falta, eu não vou aguentar. Por favor, fica. O que que eu fiz? Será que eu errei em alguma coisa? Eu podia ter feito mais. Pelo amor da deusa, o sujeito está deixando essa esfera. Oferece algo para ele. E se por um acaso aconteceu algo assim com você, se abraça e se perdoa, porque a gente não foi educado para isso. Isso é um tipo de educação que precisa acontecer com o tempo. Então não adianta a gente olhar para a gente e falar, eu fiz exatamente isso em algum lugar. Bendito seja, parabéns, foi o melhor que você podia fazer, o melhor que eu podia fazer, tá tudo certo. Agora vamos para um outro lugar. Senão a gente também para lá, daí já vira um outro nó. Então, olha que objetividade foi o melhor que a gente podia fazer e vamos. Porque senão, daí já vira uma outra coisa para a gente. Então, sabe, olha, se acolhe. Ninguém falou isso para gente. Ensinaram teorias e fórmulas variadas de uma matemática que a gente nunca vai usar. Mas essas pessoas não falaram para nós sobre a morte. Não falaram para a gente naturalizar a morte.
E aí, obviamente, a gente entra em todos os tipos de processo quando essa palavra é dita. Tem gente que não consegue nem suportar a palavra, que já fica indigesto de lembrar da própria mortalidade. Então, existe a finalização de um ciclo e existe a finalização, esse sono profundo, que geralmente acontece quando o corpo não consegue mais segurar a alma aqui. E a gente precisa realmente, ou seja, continuar esse processo todo que demanda que a gente consiga ancorar nessa terra. E a forma como a gente ancora nessa terra é através do corpo físico. Quando a gente naturaliza isso, quem está perto da gente também pode ter a gente num lugar mais consciente, aonde a gente relembra isso, porque esse momento da transformação, ele é muito duro, seja no final de um ciclo, de um relacionamento, de um trabalho, de viver em um lugar e sair para um outro lugar. Pode ser absolutamente duro, porque por mais que a gente queira um novo, a gente tem que, de novo, abdicar também das coisas que a gente gosta. E aí é a hora que a gente enfrenta a sombra, porque a sombra vai estar no apego, o ego vai estar justamente aí. E a gente sabe por experiência própria que o ego é muito forte. Haja vista as dificuldades que a gente tem para parar de comer pão, por exemplo. Não precisa a gente querer evoluir espiritualmente num sentido mais alto. A gente tentar mudar um hábito que parece uma coisa pequenininha na nossa vida, o ego já fica gritando, então, não, mas eu gosto disso, não, mas por favor, um pouquinho pode, agora não. Imagina a gente mirar numa coisa muito maior que a gente quer mudar uma percepção nossa de algo tão importante. Uma que, inclusive, quando a gente muda, coloca em risco esse sujeito que está observando tudo isso e que está gritando na nossa vida que ele quer as coisas do jeito dele. É óbvio que a gente vai ter resistência, mas outra vez, quando a gente começa a naturalizar isso e falar mais a respeito disso e conscientizar isso, os nossos finais de ciclo são mais tranquilos. Porque quando a gente termina aqui, por exemplo, esse ciclo de oração, você sabe que terminou um ciclo, mas esse ciclo é uma espiral quase, ele vai levar para um outro ciclo teu. E o que você acessou aqui vai te remeter a um ciclo que é paradoxal, porque quanto mais profundo ele é, mais alto ele sobe também. E essa é a beleza, ou seja, porque você acessa embaixo e acessa em cima. Agora, quando é o ego, você vai ou por um lugar ou por outro. A gente fica muito limitada. Então, a primeira coisa é a gente olhar para essa morte e entender isso aqui é cíclico. Então, estamos chegando ao fim de um ciclo. Esse ciclo naturalizado vai naturalizar também o momento que essa morte física vai chegar para nós e para aqueles que a gente ama, para que a gente possa estar presente de fato ao lado deles. É a grande aventura da encarnação. Às vezes a gente não fica empolgado, a gente fala, nossa, eu vou viajar para um lugar incrível. Eu vou conhecer pessoas, eu tenho certeza que eu sou daquele lugar. Esse lugar me chama há tanto tempo, é incrível. E eu tenho saudade, e é uma saudade, imagina, eu acho que eu vou encontrar gente lá que faz tempo que eu não vejo, sabe? Tinha um professor. E esse professor é lá de. Aí a gente fica animado e a gente quer viver. Aí a pessoa fala assim: não, mas você sabe o que. Você já fez seguro, já comprou passagem, já fez. Ah, não sei, lá eu me viro, lá eu vejo como que é, porque eu tô tão animada. Morrer é isso. Essa grande aventura. É uma grande aventura para o espírito que relembra que a gente está aqui de passagem, que é muito rápido e que a gente precisa fazer valer a pena. E fazer valer a pena, por vezes, é prolongar a nossa vida. Ou seja, eu peço aqui, pelo amor da deusa, vamos parar de correr para o abismo? Correr para o abismo com os nossos hábitos, correr para o abismo com a nossa ignorância, com o nosso egoísmo. Isso é correr para o abismo. E o que, que é justamente a gente permanecer, durar mais tempo? Vocês percebem quanto tempo demorou para a gente chegar na consciência limitada e errante que a gente tem hoje, que ainda assim é melhor, graças a Deus, do que o que a gente tinha há algum tempo? Alguém aqui recebeu isso de graça ou teve que ser uma ralação absurda? E aí foi pela porta errada, encontrou um monte de falso profeta, teve que usar o discernimento, aí saiu magoada, já teve que ir para terapia, e voltou, e daí foi. Ou seja, não foi um processo fácil. De verdade, olha para você. Eu imagino que eu não seja a privilegiada dessa história. Ou seja, cada um de nós, ainda mais no mundo materialista, ninguém está se importando, numa vasta maioria, com o que você está se preocupando. Aí você está batendo em todas essas portas, daí chega uma hora e você fala assim, nossa, encontrei. Isso geralmente não acontece com 12 anos de idade. Geralmente não acontece. A não ser que você tenha vindo do Tibete, a não ser que você tenha tido a graça de uma família. Mas a gente pode ter certas predisposições lá atrás, mas para a gente firmar no caminho, haja sua dor.
E até hoje tem os aspectos da nossa personalidade, da vida, de qualquer coisa que ficam cochichando na nossa orelha e falam, não, mas você precisa pagar o boleto, você precisa se preocupar com outra coisa. E a gente luta com isso diariamente. Agora, você imagina a gente correndo para o abismo, porque o tempo útil que a gente tem da encarnação, quando a gente realmente acerta o caminho, vocês concordam que é pouco? Até a gente encontrar e chegar, e daí o corpo começa a decair. Você fala, meu Jesus amado, agora que eu encontrei o caminho espiritual, agora até o corpo começa a decair, daí vira uma outra escola. Então, por que que eles dizem para nós não correr para o abismo? E aqui a gente vai entender a razão que enfatizam tanto no Oriente a prática do pranayama, a prática da gente respirar. A gente respirar conscientemente. Porque falaram para nós, de repente, aqui no Ocidente, que a gente tem um tempo para viver. E que cumprido esse tempo, a gente não tem mais função aqui. Pode ser que você já tenha escutado alguma coisa assim. No Oriente, eles dizem também, o próprio Mahabharata, a gente teve uma passagem que existe essa consciência de que a gente precisa ter alguma serventia aqui. E a partir da hora que essa serventia cessa, seja para o outro, seja no nosso processo, então a gente é convidado a se retirar. Mas a questão toda é que a gente pode aproveitar, a partir da hora que se alinha com o caminho espiritual e que a gente tem muitos resgates para fazer e o serviço é interminável nessa esfera, ou seja, a quantidade de sofrimento que a gente vê com o mestre animal, com o meio ambiente, com as pessoas. Que bonito seria se a gente pudesse durar mais. Tem um verso de Shantideva, justamente desse livro que inspira as reflexões primeiras desses encontros, que ele diz: por quanto tempo o tempo durar, e por quanto tempo os seres existirem, que eu possa até lá permanecer, aliviando o sofrimento do mundo. Que lindo, que lindo. Agora, a gente não permanece, e a gente muitas vezes quer usar da espiritualidade para sumir desse planeta, que isso aqui vai acabar, isso aqui virou inferno. E que espiritualidade é essa sem compaixão? Enquanto a gente está em fuga, será que a gente só não está falando do nosso próprio egoísmo? Então, esse durar remete a gente para a respiração, por quê? Porque no Oriente a gente não veio com tempo para viver. A gente veio com um número de respirações para viver. E isso muda tudo. Porque a partir da hora que você entra em ansiedade, o que que acontece com a tua vida? Diminui, porque a tua respiração vira a respiração que é do mesmo período que um beija-flor mestre consegue respirar. E à medida que a gente entra em contato com tranquilidade, que a gente entra em contato com consciência, com acolhimento, com cura, a gente começa a respirar mais profundo. E essas respirações também começam a acontecer de uma forma mais cíclica. Vocês já repararam quando a gente está machucado? Só repara o choro de. E não precisa de escola para isso, ninguém precisa de um curso de terapia corporal para isso. Às vezes a gente está perto de uma pessoa e pela respiração dela, a gente já consegue entender que ela vai começar a chorar. Para o outro, às vezes, é mais fácil a gente ver. Agora, olha para você quando você está triste, quando a gente está magoado, que a gente respira e daí a gente trava a respiração. É como se a gente segurasse, porque quanto mais a gente respira, mais a gente mexe naquilo que a gente não sabe o que dizer, e aquilo sofre mais, dói mais, então a gente respira solavanco. E o interessante é que quando respira, a gente move a caixa torácica, justamente aonde a gente tem esse tipo de emoção guardada referente ao cardíaco da gente e também aos pulmões. Então, quando a gente faz essa ligação com o pranayama, fica óbvio por que que essas culturas milenares ensinaram tantas técnicas de respiração. Porque, afinal de contas, depois que a gente encontra o caminho, depois que a gente realiza que tem serviço para fazer nesse mundo para todo ser que está encarnado, e aí a gente fala, agora que eu conscientizei tudo isso, agora é hora de sair, isso não parece muito egoísta? Então, a gente tratar de prolongar essa vida é algo que a gente precisa fazer como realmente uma oferta, uma oferenda para essa espiritualidade que está resgatando a gente todos os dias. Então, a gente dizer assim, eu vou me dedicar à respiração, e a partir da hora que você respira mais lentamente, que você entende que essas respirações são o tempo que você tem de vida, que você prolonga ou abrevia, aquilo muda de lugar. E muda de lugar também que você respirando, do mesmo jeito que percebem quando a gente percebe quando alguém vai começar a chorar, quando você tem as respirações longas, quem está perto de você percebe também. E a pessoa também se acalma. Vai prevalecer
a energia que durar mais. A gente pode entrar em contato com alguém ansioso e falar, depois que eu vi aquela pessoa, estragou meu dia. Não, gente, a gente que ainda não consegue estar firmado na luz. Porque se a gente realmente tivesse firmado, aquela pessoa teria tido o dia mudado por nós. E essa responsabilidade a gente precisa invocar para a gente parar de culpar o outro e se colocar no lugar de vítima. Como se a gente fosse vítima do outro e não vítima da gente. Então, em vez de falar o que o outro fez com a gente para estragar com o nosso dia, olha para a gente, cada um de nós olha para si e diz: o que que eu deixei de fazer que eu não pude elevar o dia do meu irmão? É totalmente diferente. Eu deixo de ser vítima do outro, deixo de ser vítima de mim. E dentro de todas essas reflexões, outra vez, como que eu vou encontrar tudo isso? Constantemente revendo a minha vida, constantemente me revendo. E um jeito que coloca urgência, uma ferramenta que a gente tem para colocar urgência nessa reflexão, é lembrar da nossa mortalidade. Então, aqui, quando a gente vai chegando nesse final, a gente vê esse final outra vez como cíclico. E esse cíclico levou você, levou a gente, levou a promessa da nova terra para um outro lugar. Um outro lugar mais profundo, mais ancorado, mais enraizado e também mais alto, onde as antenas conseguem captar mais dessa força do firmamento para trazer isso para a Terra. Mas a gente precisa fazer as pazes com o que é a morte, com o que é a vida que continua. E ter claro por que, que o ego teme o caminho espiritual. Por que, que o ego tem tanta resistência de ir para aquela prática de yoga, de meditar, de rezar, de estudar, porque ele sabe que ele está indo para a morte dele. Ponto. O ego não vai sobreviver ao caminho espiritual. Em determinado momento, esse ego vai ser engolido como um rio que termina face ao oceano. Esse oceano é Deus, é o divino, é a espiritualidade. Enquanto a gente está sendo rio, é a gente percorrendo o caminho. Quando esse oceano toma conta da gente, é a vida vivendo através de nós. Lembra que alguém falou por aí? Já não sou mais eu que vivo, mas ele que vive em mim. A gente se entregar para isso, a gente precisa se conscientizar para que a gente não tema o caminho, para que a gente possa percorrer o caminho sabendo que ele vai doer em algum momento nos nossos apegos, mas que a gente pode atravessar todo esse caminho mirando esse fim que precisa acontecer para algo maior acontecer também para nós e através de nós para os outros. Então, quando essas finalizações tocarem a nossa porta, que a gente não sinta que está perdendo algo, mas que através daquela transformação, algo maior vem, porque ninguém sai por uma porta sem entrar por essa mesma porta. Entendem? Quando a gente abre uma porta para sair, essa mesma porta é a entrada para um outro lugar. As portas são portais. E a gente tem uma atitude positiva, um coração aberto frente a isso, vai permitir que o novo chegue. Só que o novo não chega sem o custo do velho. Deixa aí. Você não vai conseguir entrar no mesmo lugar com o pé. Você não vai conseguir caminhar por onde essa porta te leva, essa porta de saída que é de entrada, se um pé teu ficar para trás. E aí é o lugar de dor, quando a gente fica parado na porta. Quando a gente fica parado na bifurcação da vida. Aonde já se apresentou, mas a gente não tem coragem de ir. E essa coragem, coração, acontece porque o coração se apegou. O amor virou desejo. O amor não pode ser desejo, o amor precisa ser livre. A gente amar alguém não pode ser desejar que a pessoa fique, que o mestre animal fique para sempre com a gente. Amar alguém precisa libertar o outro e libertar a gente. A partir da hora que esse amor é apego, é o momento que muitas portas, mesmo elas abertas, a gente não atravessa. Porque a gente está ali. Isso pode acontecer na morte física de alguém também, de um mestre animal. Talvez vocês já tenham tido a experiência de um mestre animal que não vai de jeito nenhum, até a hora que a gente diz, pode ir.
Às vezes isso acontece com alguém que está passando por algum processo forte de desencarnar também e que, por alguma razão, está ali ainda. E aí, quando essa emoção vem à tona, a pessoa pode passar por algum tipo de crise onde ela respira mais rápido e de repente ela desencarna. Ela usa aquele tempo diminuindo a respiração e o desencarne acontece. Tão bonito que é, mas a gente precisa liberar o tempo todo. Então, liberta a gente, liberta os outros. E à medida que a gente entra nessas finalizações de ciclo, que a gente possa entender que a gente não está saindo por uma porta desse lugar onde a gente estava. A gente está entrando através dessa porta para outros lugares ainda. Agora, ficar na porta, a gente não pode. Ficar na porta é não praticar o que a gente aprendeu. Um outro dia eu desejei muito me reencontrar com uma figura mentora que misteriosamente se manifestou na minha vida quando eu tinha 15 anos. E periodicamente eu sigo encontrando com essa pessoa. É uma das pessoas com mais poder místico que eu conheci, é um xamã. E, e recentemente, numa cerimônia, ele me apareceu dentro desse misticismo, desse esotérico, e ele me pergunta: por que você quer me ver de novo se você ainda não fez as conclusões do que a gente discutiu juntos, que deveriam ser feitas? Por que você quer novas instruções quando você ainda não cumpriu com as anteriores? Então, a gente entender o mestre está sempre presente, mas a gente precisa praticar o que ele ensinou para nós. E se a gente não pratica o ciclo que a gente quer que termine, não termina, porque o novo só pode chegar com o custo do velho de novo, ter concluído isso. E é tão bonito a gente ver que não é que a gente está sozinho ou que eles estão dando as costas para nós, mas é que a gente, muitas vezes, não está praticando ainda o que nos foi passado. Então, à medida que termina aqui, onde a gente foi tocado? E onde a gente foi tocado, o que deve continuar de uma forma mais profunda, mais direcionada, mais consciente, mais canalizada, e o que da nossa sombra a gente encontrou por aqui que precisa agora ir. Porque eu tenho certeza que a gente encontrou. A gente pode ter encontrado a nossa intolerância, a nossa impaciência, o nosso medo, a nossa insegurança. Às vezes, no caminho espiritual, a gente quer garantia. Então, a gente diz assim: eu dou o próximo passo se eu tiver certeza que. Isso vale bastante para o ego, para a espiritualidade não vale nada. Certezas não entendi nada. As coisas mudam. Você dá um passo, muda tudo de novo. Era para a esquerda, agora é para a direita. E essa presença de espírito que exige da gente mais do que muitas vezes a gente está disposto a dar, porque à medida que a gente vai para frente, a gente precisa desapegar do passo anterior, e isso é terrível para o ego, porque a gente se apega até à personalidade do mestre também. Então, se a gente tem uma pessoa que foi muito importante para a gente pode ter se apegado não à figura de mestre e ao conhecimento daquela pessoa. Às vezes a gente se apega à personalidade daquela pessoa e a gente quer encontrar a personalidade, não mais o conhecimento. Precisa conscientizar tudo isso, porque se não conscientiza, é assim. Aí eu tive um professor de yoga, ele era tão incrível para mim, mas aí, sabe o que aconteceu? Ele mudou de país. E daí eu parei de ter aula de yoga. E eu nunca mais encontrei um professor de yoga, sabe, tão bom quanto ele. Ele pode ter sido ótimo, realmente, ele pode ser incrível. Tem outros professores, do que quer que seja que esteja falando. Agora, minha pergunta é: você não encontra porque de fato eles não manifestaram ou porque você está apegado, apegada à personalidade do professor e não ao conhecimento? Porque o conhecimento é um dos últimos apegos que a gente vai lidar. Um dos últimos. Então não se preocupa com isso agora. Se preocupa com todos os outros apegos. Mas o apego que a gente tem ao Dharma, o apego que a gente tem ao caminho espiritual, o apego que a gente tem a Deus, o caminho que a gente... Esses daí são os últimos. Não se preocupa com ele agora. Agora, se a gente se apegou à personalidade do mestre, cuidado. Porque a gente pode seguir na vida falando: eu não encontro outro. Mas espera aí, você estava procurando conhecimento ou o mestre do jeito que você conheceu? E enquanto esses véus não se rasgam, parece que a gente está parado no mesmo lugar, que os ciclos não terminam. Conscientizando tudo isso, os ciclos podem se renovar, a vida se renovar através dos ciclos. Não precisa deixar aí, gente. Precisa deixar aí quem está perto de nós. Precisa fazer as pazes quando o nosso mestre animal está fazendo a passagem. O mestre animal, ele tem um lugar tão profundo de amor por nós, tão profundo, que quando ele sente que a gente está sofrendo, ele fica inseguro de ir.
Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Às vezes, pessoas, quando a gente começa a sofrer no leito de morte de alguém, de uma pessoa, de um ser humano, a pessoa, nesse mesmo amor tão bonito, ela também fica insegura de ir, porque ela também te ama. A hora da morte é uma hora tão bonita, onde tudo amplifica. Quem já teve perto de alguém, ou quem já viveu uma quase morte, um quase morte, uma experiência de quase morte, sabe disso, tudo se amplifica. A verdade vem à tona, a verdade do amor. A verdade do amor que quer o bem para o outro. E como que eu posso ir sabendo que alguém que eu amo está sofrendo? Não precisa ir para a morte, gente. Vai sair de casa. Vai sair de casa e teu filho está gripado. Vai sair de casa e a tua mãe precisa de você. Vai sair de casa e o teu mestre cachorro, por alguma razão, precisa de um comprimido tal hora. Você consegue sair de casa? O que que você faz? Você assegura que o comprimido, que a gripe, que a mãe, que todo mundo está bem. E daí você fala, agora eu vou. Por que que seria diferente se é um comportamento nosso na hora da passagem de alguém? Então, nesse momento, realiza que você está bem, não é um processo de remorso da pessoa estar indo e falar, nossa, ela não está nem sentindo a minha falta. E se a pessoa tem essa consciência, vai ser um aprendizado para ela também, bendito seja. O mestre animal não pensa assim, o mestre animal, quando ele vê a gente feliz, feliz pleno, ninguém está feliz por perder alguém que ama. Mas não é um perder, é uma ruptura momentânea de um canal que está estabelecido entre seres. Então é tudo momentâneo, tudo muito rápido. Mas quando estiver nesse momento, deixa aí. Deixa aí. E uma forma de deixar aí é falar para o outro: eu vou dar conta. Eu te amo para sempre, mas eu vou dar conta. Pode ir em paz. Pode ir em paz. Muito agradecida por tudo que você me ensinou. Muito agradecida pela tua presença na minha vida, por ser um mestre, uma professora, um professor. Mas pode ir. E quando o outro sente que você está bem, o outro também atinge um lugar de plenitude que ele pode ir. E, eventualmente, quando a gente sai de casa nessas condições, onde a gente viu que o outro ficou um pouco vulnerável, a gente não dá um jeito de ligar, perguntar para a vizinha, dá uma olhadinha lá, vê se tá tudo bem, não é assim? Então, depois que a pessoa vai, que o mestre animal vai, eventualmente a gente sonha. Eventualmente a gente está em um lugar e a gente diz, nossa, passou alguém aqui? Parece que passou alguém aqui? Passou alguém? Não, nossa, tive uma impressão. Não é assim? Porque a gente sai e pensa, a gente ama. E a gente ainda não se dissolveu nesse oceano. A gente ainda é rio tentando chegar no oceano. Então o oceano ainda não é a gente. E a gente tem essas conexões muito fortes. Então é só esse libertar o outro para seguir exatamente. A Beth compartilhou outro dia uma experiência forte no grupo de partilha do filho dela, que foi. E para uma mãe, um filho e antes é tão absolutamente forte, comovente. E a Beth foi uma grande professora para todo mundo, como eu, que estava em volta dela, de deixar o filho ir. E não precisa ir longe, deixar o nosso pai ir, deixar a nossa mãe ir, deixar o nosso mestre animal ir. E um dia, gente, se deixar ir. Porque essa grande aventura vai chamar a gente também. Então, eu estou aqui hoje, nesse nosso penúltimo encontro, para lembrar a gente do óbvio. A gente vai morrer. E a gente vai sobreviver à morte. E todos que a gente ama, e perdoe a má notícia, mas os que a gente ainda não aprendeu a amar também, vão sobreviver à morte. O ego não vai sobreviver ao caminho espiritual. E por isso que ele teme tanto. E por isso que a gente precisa lembrar constantemente esse ego de que existe um benefício maior que ele. Esse doutrinar o ego é importante para que ele continue caminhando o caminho espiritual, mesmo quando fica tão desconfortável para ele. Ele sim vai terminar. Agora a gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver o final de um ciclo em uma casa, em um relacionamento, em um trabalho. A gente vai sobreviver. Em uma doença, em uma crise existencial, uma crise financeira. A gente vai sobreviver tudo isso. Isso vai chegar ao fim e a gente vai começar de um jeito mais alinhado. A gente vai sobreviver à morte física. Os que a gente ama, os que a gente não ama, sobreviverão também. Mas eu só quero que a gente faça as pazes com isso. Até para que esse momento de oração, esse propósito,
Também fique com começo, meio e fim. Não é gostoso quando a gente vive alguma coisa do começo ao fim? Vocês se propuseram a estar aqui e vocês cumpriram. Óbvio que coisas acontecem um dia ou outro, mas vocês se propuseram e vocês estão aqui. E que bonito a gente começar uma coisa num propósito e terminar. Não é gostoso isso? Você falou, nossa, eu fui de começo, meio e fim. Fecha esse ciclo. Fecha bem fechado. Para que a gente possa se reencontrar em liberdade. E não porque a gente quer que o antigo aconteça de novo. Isso aqui está chegando, um ciclo está chegando ao fim. E eu deixo aqui a mentalização que o nosso próximo ciclo, dos próximos, que a gente pode ter de começo, meio e fim, dentro de aprendizados, que eventualmente esse novo venha já onde a gente possa se encontrar pessoalmente. Porque é tão bom estar aqui. E eu sou tão grata por essa oportunidade. Mas, por exemplo, agora na minha tela aparece a Carol, que faz tempo que eu não vejo ela pessoalmente. E eu penso que oportunidade bonita seria se eu pudesse abraçar a Carol. E cada um e cada uma de vocês, os que eu já conheço pessoalmente, pessoas que eventualmente, por causa das dinâmicas do Vale da Rainha, vieram para a nossa vida, só que eu não tenho chance de conhecer pessoalmente. E que bonito, então, que essa nova fase se manifeste, como a gente comentou ontem da Aloma, que faz os cursos dentro do veganismo, dentro de questões que ela coloca como ancestrais, que realmente esse futuro é a gente voltar, é curioso, isso é outro paradoxo, e que bonito se o nosso próximo encontro, se a finalização desse ciclo trouxer ela para perto de nós, onde a gente pode aqui oferecer algo. Então, olha só, a gente não precisa querer que isso se repita. A gente pode usar isso para criar encontros maiores, de conexões mais profundas, de relações mais estreitas. E aí, então, na finalização desse ciclo, a gente não fala, nossa, mas o que aconteceu, cumpriu, e agora a gente vai para mais no sentido de profundidade, para mais no sentido de altura. A gente vai para mais para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa se curar mais ainda. Mas o que aconteceu aqui nesses 21 dias, nesses 20 dias até aqui, 21 amanhã com a conclusão do Lama, aqui termina e termina num lugar de paz. E se a gente terminar isso num lugar de paz, a gente aceita morrer. A gente aceita as mortes dos que estão próximos de nós, as mortes cíclicas que a gente precisa atravessar. E o que aqui aconteceu, que de novo, quando a gente pensa, eu quero de novo, a gente conseguiu dar conta de tudo que foi dito desse campo para nós? Porque às vezes esse próximo encontro pode demorar o tempo suficiente, como essa pessoa que se manifestou para mim, essa pessoa, esse espírito me diz, por que você quer me encontrar de novo se você ainda não executou as ações que a gente concluiu que seriam para? Então a gente pensar nisso também, deixa tudo isso chegar e fazer sentido no nosso coração. Isso vai liberar o nosso próximo encontro. E não só o nosso próximo encontro, mas o nosso próximo entre nós, mas o nosso próximo encontro com um campo que de uma forma intensa se manifeste apontando para nós graças, bênçãos e também ajustes que a gente precisa fazer na nossa rotina enquanto buscador e buscadora, devoto, devota espiritual, para manifestar esse plano divino na Terra. Então, com isso daqui, hoje, eu relembro a morte, os finais, eles não precisam ser sofridos. A gente pode ir dançando para o fogo. A gente não precisa gritar nessa fogueira existencial da transcendência nas finalizações. A gente pode olhar essa pira e ir dançando para ela. E dançando, agradecendo tudo que foi até aqui e tudo que será através daqui. E isso automaticamente leva a gente a esse tipo de emoção. A emoção de olhar e dizer: pode ser bonito se despedir, pode ser bonito abençoar. Quando alguém vai para uma grande viagem, quando alguém vai para uma nova fase, quando alguém compra uma casa, quando alguém consegue um novo emprego, quando alguém casa, o que que a gente faz? A gente abençoa. Abençoa o fim de um ciclo e abençoa o começo de outro. Façam isso com vocês entre hoje e amanhã. Vocês se propuseram e chegaram ao fim.
Essa finalização é linda, é bonita. Um campo foi mexido e reverberou de tantas formas. E aqui eu não posso deixar de compartilhar também o meu agradecimento profundo por todas as pessoas que manifestaram, seja através do campo, porque sinto o campo vibrando, também de forma direta no grupo de partilha que a gente tem, e também mensagens que foram enviadas diretas para mim, me tocaram profundamente. Profundamente. E me deram evidência de que realmente a gente precisa seguir a orientação da espiritualidade. Quando esses encontros começaram, eu não entendi muito bem, confesso, ou seja, quando veio algo para refletir e alinhar internamente. Eu não tinha ideia e ainda não tenho ideia do quanto isso reverbera. O que eu sei e posso dizer é que a espiritualidade é por nós. Então, o que quer que seja que você esteja vivendo, se lembra disso. Existem mentores e guias com você e com a gente. Existem campos que a gente transitou por aqui. E nesses campos que a gente transitou, egrégoras que foram invocadas, mestres que falaram ao nosso coração, tudo isso segue, mas aqui, entre hoje e amanhã, algo termina. E termina de um jeito bonito, de um jeito onde a gente atravessa uma porta de saída e, como indivíduos, adentramos um lugar novo. Importante também colocar, quando a gente vai, a porta é estreita de fato. Todo o caminho espiritual, ele é difícil de chegar no portal. Quando ele chega no portal, é como se você falar, cheguei. Daí ele fala, agora a última aprovação. E daí a última aprovação vai ser o teu último apego. E o último apego pode ser até o mestre. Você tem que desapegar do mestre. Ou desapegar da ideia de Deus. É o último apego. A porta é desse tamanho. Não vai dar para passar com nada que não seja o teu espírito. Tudo que está desalinhado não vai poder passar. O que quer, uma coisinha, não passa. Passa só o teu espírito no portal. Agora, o curioso é que quando a gente atravessa, porque tem tantos caminhos quanto caminhantes, a porta é estreita, a subida é íngreme, mas o lugar que a gente entra é o mesmo. Aí a gente se reencontra. Então, aqui nessas finalizações, que cada um está atravessando suas portas estreitas, e parece que a gente está indo soltar. Esse caminho maior a gente vai encontrar com outros buscadores de outros campos, de outras egrégoras que passaram por esse processo também e adentram esse campo. E aí, de forma espiral, a gente vai seguindo. Até o dia que, outra vez, a gente não resiste mais morrer, que na verdade o ego morre. Num dia onde a gente, como rio, já não existe, onde o oceano toma conta da gente. E aí, nesse dia, não existe nem o amado, nem quem ama, só existe o amor. Graças. Pedir para a gente alinhar nossa coluna. Lembrando que amanhã nós temos encontro com Lama para finalizar o nosso ciclo. E hoje, depois daqui, o estudo do portal está aberto para quem quiser continuar conosco em mais um trecho inédito do Mahabharata, o grande épico hindu. Alinhando nossa coluna e respirando profundo, agora com mais consciência a respeito dessa respiração. Eu também deixo um agradecimento aqui a todos os membros das famílias que terminei, por consequência, conhecendo através dessas partilhas. Seres que foram invocados no grupo, eu agradeço aos idosos, eu agradeço às crianças, agradeço vocês, obviamente, agradeço os espíritos que somos nos encontrando aqui e agora. Que bonito. Que a gente nunca se negue aos encontros, que a gente nunca se negue às partilhas. Nós somos seres de convivência, de relacionamento. Somos interdependentes. O isolamento apenas aponta alguma forma de desequilíbrio e precisa de harmonização. O retiro é importante. Você precisa se reciclar. O isolamento, não. Toda vez que existir a tendência ao isolamento, olha com franqueza para você e pede ajuda. Respira profundo. Repara que a tua respiração ativa o teu cardíaco.
Leva o teu corpo físico, a manifestação, para o espiritual, para a espiritualidade presente na tua respiração. Com os teus olhos fechados, olha para o ponto entre as tuas sobrancelhas e percebe que esse olhar com as pálpebras fechadas aponta também para cima, ativando o teu coronário. O teu sistema endócrino é parte de uma engrenagem espiritual de grande inteligência e tecnologia. Realizando isso, cuida do teu sistema endócrino, para que você não intoxique, por exemplo, a tua glândula pineal. Respira profundamente e entende o complexo que existe no que você chama de você. Olha para dentro e percebe isso, a interdependência das células e dessas células na tua respiração. Elas vão se renovando vão também regenerando órgãos e tecidos. Vão provocando acessos sutis do denso ao sublime. Cuidar de você, portanto, desse templo é também uma forma de espiritualidade. Essas células, esse corpo, quando ele olha para a totalidade dele mesmo, ele vê uma divindade. Quando você olha para ele, você vê as partes. Quando ele olha para o que ele é parte, ele enxerga um inteiro. Arremessa isso para o alto, aonde você não veja as células do teu corpo, mas aonde você seja uma célula no corpo de Deus. E entende a interdependência. E entende o que o sábio diz. Como resposta à pergunta: como devo tratar os outros? E o sábio diz: não existem outros. Realiza que as células no teu corpo veem você como inteiro. Realiza que você é célula no corpo de Deus. E que, portanto, só existe Deus. Só existe o divino, só existe a deusa, só existe um único. Um único que através de nós se renova em tantas mortes e renascimentos, que visto em parte parece independente. E que, por fim, quando revelado a visão espiritual, é inteiro. Só existe o divino morrendo, o divino surgindo, o divino ressurgindo, o divino manifesto, o divino imanifesto, o divino na harmonização, o divino na morte, o divino na doença, o divino nessa crise existencial, nessa crise financeira, nesse medo, nesse apego, só divino. Então, em vez de olhar a parte, olha o inteiro. E aí perde o teu medo de morrer. Deixa aí o apego. Se confronta nas tuas limitações, entendendo que o que limita você enquanto célula limita a manifestação do divino. E cada vez que você se nega aos teus talentos, cada vez que você se nega a permitir uma contribuição para esse inteiro, no aspecto mais elevado da tua manifestação, você responde pelo karma de ter tirado do outro o que você se negou a dar.
O que você escolhe não é só teu. Você é o próprio corpo de Deus. Conscientizando isso. Deixa ir, deixa morrer. O que precisa renascer na luz. E se observa sempre como essa célula interdependente no corpo do divino. O que você daria ao divino? Dá o teu melhor. Te firma no caminho espiritual, na bondade, na compaixão, na sabedoria. Que cada um e que cada uma de nós se negue a ser um câncer no corpo de Deus. Que cada uma de nós firme o compromisso com a espiritualidade, curando sua parte no corpo da deusa, no corpo de Deus, no corpo do divino. Existe um campo que é vazio. Existe um momento de pousio. Durante todos esses dias, o solo fértil da tua alma foi regenerado. Nesse solo fértil, o divino plantou sementes do novo mundo. Nesse campo que é vazio, esse imenso corpo do divino é formado por espaços. Durante esse tempo se viu a mente como nuvem, o céu como consciência. E existe o espaço, sem nome manifesto, momento de pousio, o instante da travessia, aqui e agora. Nesse profundo vazio, na realização da morte iminente. Observa, serena, sereno, o grande abismo que te olha também. Dentro dos infinitos ciclos de nascimento e morte, em que a vida sempre continua. Realiza as tuas asas nesse abismo. Realiza os brotos nesse solo fértil da tua alma, as sementes da nova terra.
surgindo através do que foi visto, conscientizado, curado em cada um de nós. Antes do surgimento do sol, existe um momento de mais escuridão na noite. Não te aflijas no vazio, nem no pousio, nem nos espaços, nas curvas fechadas, onde da onde viemos já não se pode ver e para onde vamos também não enxergamos. Suporta com serenidade. Morrer e nascer infinitas vezes, até que apenas o divino viva através de você.
Lembra sempre que, para além de cada nascimento e de cada morte, a vida continua. Os campos continuam à tua disposição. Os mestres, os mentores, os guias continuam. O conhecimento, a sabedoria, a compaixão, tudo isso segue, agora em outra potência. Que você aceite morrer as mortes necessárias para continuar a viver. Inspirando. E expirando, te convido ao mantra um. O Om que é espaço, é consciência e manifesta. É da onde tudo veio, para onde tudo vai, no eterno aqui e agora. É o vazio, é o campo, é a origem e o destino, é o mistério. Inspirando, como três sinos no universo, marcando o nosso despertar. Já não somos aqueles. E paradoxalmente, nos tornamos mais daqueles que nunca deixamos de ser e nos esquecemos que somos. Não somos quem estamos. E aqui voltamos para casa.
Pet me hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. E as nossas mães divinas, a nossa gratidão. Nos gestaram nos corpos de nossas mães, para que em tempo sejamos gestadas e gestados no ventre da terra. E o que aqui parece morte é nascimento em outro lugar. Que essa mensagem sempre permaneça. A vida, a despeito de todos os desafios e desenganos, além de ser ainda bonita, continua. Nanã, prepara nossas almas para a morte, para a transformação. Limpa, varre dessa corrente, tira o mal dessas mentes e desses corações. Limpa, varre dessa corrente, ilumina essas mentes e esses corações. Namastê. Abrindo os olhos. Toda a minha gratidão por vocês, por esse encontro, por essas trocas. Trocas, porque, embora eu esteja falando aqui, o que vocês trazem para o campo fala também, e existe uma troca acontecendo entre nós, como a troca que a gente comentou que existe quando a gente se reúne com um outro espírito que de repente prevaleça numa respiração mais calma. Acontece uma troca ali e se estabiliza. Eu agradeço essas trocas de tudo que vocês ofereceram ao campo, à egrégora, com os mentores de vocês. E amanhã, outra vez, nos encontraremos com o Lama para a conclusão dos nossos 21 dias. E agora, deixa eu olhar a hora, 10 para 7 da manhã. Só a deusa sabe que tempo que rege aqui, porque é um outro tempo do que o tempo que a gente tem normalmente, né? As coisas aqui funcionam num outro o relógio, que eu não entendo muito bem. Mas enfim, tô em 20 dias tentando entender o tempo desses nossos encontros. Fica para o próximo ciclo. Obviamente não entendi. Enfim, a gente volta a se encontrar aqui às 7h15, tá aberto. Eu vou deixar o link para o estudo Mahabharata. Não é um estudo longo, porque a gente precisa entender esse trecho um pouco melhor. E não importa se você já escutou o Mahabharata, se você nunca escutou, eu tenho certeza que o Mahabharata tem alguma coisa para falar para você. Aqui, de novo, deixo meu agradecimento por tudo que vocês têm colocado no mundo, têm colocado na vida de tantos seres, inclusive na minha. Me sinto uma pessoa aperfeiçoada que sofreu elaboração através da presença de vocês. E isso me provoca um enorme emocionado senso de gratidão. Espero reencontrar vocês no Mahabharata ou amanhã para a nossa conclusão. Beijo, gratidão.